Era uma noite fria em Wittenberg, o ar carregado de uma inquietação silenciosa. A vasta e imponente catedral da cidade erguia-se diante de Martinho Lutero, suas torres apontando para o céu como um lembrete constante do poder da igreja. Ao seu redor, as ruas estavam desertas, como se até a cidade tivesse se recolhido diante do que estava prestes a acontecer. Lutero, com uma expressão séria e resoluta, caminhava lentamente com um pergaminho firmemente enrolado em suas mãos. Ele estava prestes a realizar um ato que mudaria o curso da história para sempre. E apesar da determinação em seu coração, o peso daquela decisão o pressionava profundamente. A câmera se aproxima do seu rosto, revelando seus olhos atentos, mas não totalmente livres de incerteza. Ele sabia que suas 95 teses não eram apenas palavras em papel, mas um desafio direto ao sistema que dominava a fé e a vida de milhões. O que levaria um homem comum a enfrentar uma instituição mais poderosa do seu tempo. E como ele chegou até ali a questionar tudo o que lhe foi ensinado a acreditar. O suspense cresce à medida que Lutero para diante da catedral, o destino da reforma começa a tomar forma com uma simples batida de um martelo. A história retrocede alguns anos, levando-nos ao interior de um mosteiro austero e silencioso, onde o jovem Lutero, monge recém-ordenado, passava horas imerso em orações e penitências. As paredes frias e de pedra refletiam a solidão de sua alma. Dia após dia ele se lançou em práticas religiosas intensas, acreditando que através do sacrifício pessoal e da estrita observância das tradições da igreja, conseguiria a salvação de sua alma. No entanto, quanto mais ele se entregava a essas práticas, mais sentia o peso da culpa e da desesperança. Lutero era obcecado pela busca da perfeição espiritual, mas cada passo que dava parecia levá-lo para mais longe da paz interior. Seu coração estava inquieto, assombrado pela ideia de que suas boas obras nunca seriam suficientes. Ele se via como um pecador insignificante diante de um Deus justo e implacável, alguém incapaz de satisfazer os altos padrões divinos. Suas dúvidas o consumiram, crescendo a cada confissão, a cada sacramento. O vazio espiritual parecia um abismo impossível de ser preenchido. Imerso em suas angústias e questionamentos, Lutero passava dias e noites estudando as Escrituras. Numa daquelas noites solitárias, rodeado por velas que projetavam sombras nas paredes de sua cela, ele se deparou com uma passagem que mudaria sua vida. O justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Essas palavras ressoaram em sua mente e espírito como uma revelação direta de Deus. Lutero sentiu-se como se uma luz penetrante tivesse iluminado a escuridão que envolvia sua alma. Pela primeira vez em anos, uma sensação de paz começou a surgir em seu coração, como se o fardo que carregava fosse finalmente aliviado. A percepção de que a salvação não vinha através das boas obras ou dos sacramentos, mas pela fé inabalável em Cristo, foi revolucionária para Lutero. Ele ficou imóvel, refletindo sobre o impacto dessa verdade. A presença do Espírito de Deus parecia palpável naquele momento. A descoberta de que a graça de Deus era gratuita e acessível a todos, sem intermediários, sem indulgências, o transformado. Ele viu que tudo o que havia aprendido e feito para agradar a Deus era desnecessário. A fé era a chave para a salvação. Esse momento de epifania se tornaria a base de toda a sua reforma. Mas a paz que ele sentiu foi rapidamente respondida por uma sensação de urgência. Ele não podia guardar essa verdade apenas para si. Lutero, agora consciente da verdade que havia encontrado nas Escrituras, não podia permanecer em silêncio. Ele sabia que as práticas da igreja, especialmente a venda de indulgências, um sistema onde o perdão dos pecados era comprado com dinheiro, eram generosas à mensagem da fé verdadeira. Sua nova honestidade espiritual o empurrava a agir, mas o medo de que viria a seguir pairava sobre ele como uma nuvem densa. Apesar do risco iminente, Lutero começou a escrever o que se tornaria um dos documentos mais importantes da história: as 95 teses. Cada tese foi uma denúncia contra o abuso de poder da igreja, mas também um grito por uma fé verdadeira e autêntica. Ele sabia que pregar essas ideias publicamente poderia levá-lo à execução, mas a verdade era maior do que o medo. As palavras fluíam como se fossem guiadas por uma força maior. E cada linha carregava o peso de sua revelação espiritual. Lutero sabia que seu ato não seria um mero protesto. Seria um chamado para restaurar a verdadeira mensagem da Bíblia. A manhã foi cinzenta, quando Lutero caminhou em direção à igreja do castelo de Wittenberg, as 95 teses em suas mãos.
Ele sabia que o ato de pregá-las na porta daquela igreja não era apenas um gesto simbólico. Era um desafio aberto ao poder da Igreja Católica. Cada passo que dava em direção ao momento final era como se ele caminhasse para o seu próprio julgamento. Ao chegar à porta, Lutero hesitou por um breve instante, sentindo o peso monumental do que estava prestes a fazer. Com o martelo firme em suas mãos, ele pregou o pergaminho na madeira da porta. O som das batidas do martelo ecoou pela praça vazia, e naquele instante, algo irreversível aconteceu. As palavras escritas naquele papel eram mais do que uma crítica às indulgências. Eram o prenúncio de uma revolução espiritual. A notícia das 95 teses se entregou rapidamente pela Europa, e as respostas não tardaram a chegar. Em Roma, a igreja reagiu com indignação e choque. Para os líderes eclesiásticos, Lutero não era apenas um monge rebelde. Ele era um herege que ameaçava desestabilizar séculos de poder e tradição. A resposta foi rápida e implacável. Lutero foi convocado para se apresentar diante das autoridades eclesiásticas em vários julgamentos, e o peso da represália começou a cair sobre ele. Mesmo diante da ameaça, Lutero enganou seus acusadores com uma coragem que parecia ir além de suas próprias forças. Ele não podia negar o que sabia ser verdade. A pressão aumentava, mas Lutero, movia-se pela conclusão de que estava sendo guiado pelo Espírito de Deus, manteve-se firme. Após ser declarado herege e excomungado, Lutero encontrou refúgio no castelo de Wartburg, onde ficou escondido por meses. Durante esse tempo, ele continuou sua missão de levar a verdadeira mensagem das Escrituras ao povo. Um dos maiores feitos de sua vida foi a tradução da Bíblia para o alemão, um ato que permitiria que as pessoas comuns, pela primeira vez, lessem as palavras de Deus diretamente, sem a necessidade de intermediários. As cenas no castelo mostram Lutero em seu estudo, cercado por livros e pergaminhos, trabalhando incansavelmente na tradução. O processo era lento e árduo, mas ele sabia que o impacto seria imenso. A câmera então nos leva para as ruas e vilarejos da Alemanha, onde camponeses e cidadãos simplesmente começaram a ler a Bíblia em sua própria língua, sentindo pela primeira vez a proximidade de Deus, sem a necessidade das interpretações da igreja. Com suas ideias se espalhando e ganhando força, Lutero viu o nascimento de um novo movimento dentro do cristianismo, o protestantismo. As gerações começaram a se reorganizar, novas lideranças surgiram, e a reforma religiosa tomou medidas que Lutero jamais poderia ter imaginado. O cenário religioso da Europa estava mudando drasticamente. Com o passar dos anos, o impacto de Lutero se tornava cada vez mais evidente. Ele não havia apenas iniciado uma reforma, mas transformada na forma como as pessoas viam a fé, a igreja e a relação com Deus. O protestantismo foi profundamente enraizado, e sua influência atravessa fronteiras e gerações. Ao concluir essa jornada pela vida de Martinho Lutero, permanece uma pergunta: o que nos move a defender nossas convicções, mesmo diante de perigos e incertezas? Lutero, guiado por sua fé e revelação, desafiou o maior poder de seu tempo e mudou o curso da história. Sua história nos lembra que a força espiritual, quando encontrada e seguida com coragem, pode iluminar o caminho.